Arrancou hoje a audição do cidadão paquistanês procurado pelos Estados Unidos. Governo aprova a proposta de revisão da Lei do Trabalho em vigor desde 2007. Federações de basquete, natação e tênis têm 3 meses para realizar eleições. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Iniciou hoje no Tribunal Supremo a audição do cidadão paquistanês procurado pela Justiça norte-americana por crimes de tráfico de drogas. O juiz conselheiro que dirige o processo deu 5 dias à defesa para apresentar argumentos contra a extradição. 6h27, quando a viatura do Serviço Nacional Penitenciário chegava ao Tribunal Supremo, transportando Tanvir Ahmed, o cidadão paquistanês procurado pela Justiça norte-americana para responder por crimes de tráfico de drogas. Sob proteção de agentes especiais do Serviço Penitenciário, Tanvir Ahmed foi conduzido para a sala de audições da secção criminal do Tribunal Supremo, onde já era aguardado pelo seu advogado, Florido Macuacua. Quando os juízes conselheiros da secção criminal e o representante do Ministério Público entraram na sala, a imprensa foi proibida de captar as imagens da audição. Mas a STV acompanhou a sessão, que iniciou com o juiz Luís Mondlane a conferir a identidade e o local de residência de Tanvir Ahmed, em Moçambique, tudo para verificar se tratava da mesma pessoa requerida por um tribunal do estado norte-americano de Texas. Respondendo às perguntas do tribunal, o cidadão paquistanês disse que não tinha conhecimento de que era procurado pela Interpol e contestou o pedido de extradição para os Estados Unidos da América. Representado pela Procuradora-Geral Adjunta, o Ministério Público defendeu que estão reunidos todos os pressupostos para que o pedido de extradição para os Estados Unidos seja considerado. Amabile Chukela disse que os crimes de que Tanvir Ahmed é chamado a responder no estado de Texas são igualmente punidos em Moçambique, além de que há indícios de que o reclamado é autor dos crimes de que é acusado. Por sua vez, a defesa pediu que fosse concedida a liberdade provisória ao paquistanês, mas o pedido foi contestado pelo Ministério Público. Em jeito de argumentos, não temos nada a oferecer por enquanto. Aguardamos pela nova posição que vamos ter que tomar diante daquilo que foi a oportunidade que nos foi dada neste caso pelos venerandos, deste tribunal. Ainda há que se examinar os atos, se realmente é a pessoa procurada ou não. No fim da audição, o juiz presidente da secção criminal solicitou que no prazo de 72 horas fosse solicitada ao Serviço Nacional de Imigração toda a informação referente à situação atual do cidadão paquistanês em Moçambique. Luís Mondlane deu à defesa 5 dias para apresentar os fundamentos da oposição contra a extradição. Tanvir Ahmed foi aguardar a decisão do Tribunal Supremo na BO de Maputo, local para onde foi conduzido depois de ser transferido da cadeia de Mias, em Cabo Delgado. Absolvido por um tribunal de Pemba, num caso de tráfico de drogas, o cidadão paquistanês foi capturado na mesma cidade no dia 10 de janeiro, na sequência do pedido de extradição da Justiça norte-americana. O governo aprovou hoje a proposta de revisão da Lei do Trabalho em vigor desde 2007. Uma das inovações da proposta a ser submetida à Assembleia da República é a possibilidade de o funcionário poder trabalhar em 2 ou mais empresas. Há mais de 10 anos que a lei que rege as relações laborais do setor privado não sofria mexidas de vulto. Esta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de revisão da Lei do Trabalho, de modo a ajustá-las às atuais dinâmicas socioeconómicas do país. Assim, a proposta abre espaço para que os trabalhadores colaborem com mais de 2 empresas e estende os dias de licença de parto. A mulher trabalhadora há muito clamava por esta necessidade de estender o período de maternidade dos 60 para 90 dias. E esta proposta prevê. Esta proposta também reitera e explicita a proibição do trabalho
forçado ou trabalho escravo. Nesta proposta, o regime do pluriemprego, que a pessoa pode ter vários empregos, já está previsto agora nesta lei. Reforço dos deveres no trabalho. Na área das infrações disciplinares havia uma grande omissão, como sejam o assédio moral e o assédio sexual, já fazem parte da moldura de violações disciplinares que devem ter o devido tratamento sancionatório. Também a proposta de lei do regime excepcional de regularização das dívidas tributárias. Trata-se de um arranjo que visa perdoar todas as multas e demais acréscimos decorrentes dos impostos acumulados, sendo que os requerentes deverão pagar o valor isento das multas dentro de 2 meses. Por isso, em termos de conteúdo, esta proposta prevê a concessão de perdão ou amnistia fiscal relativamente à parte da dívida que compreende as multas, juros de mora e os acréscimos legais. Prevê também os procedimentos administrativos e define a competência para conceder o perdão. Neste caso, propõe-se que seja do ministro que superintende a área de finanças. Outros aspectos têm a ver com o prazo estabelecido, portanto que é o prazo de 12 meses contados da data da publicação desta lei para a regularização, devendo o contribuinte, portanto, proceder ao pagamento da dívida dentro, portanto, deste espaço, sob pena de, findo este prazo, retornar à situação anterior, em que ficará, portanto, com a dívida principal e as multas, os juros e outros acréscimos legais. Ainda na sessão desta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou a importação de viaturas com volante à esquerda, revogando o artigo 117 do Código de Estrada. O Executivo justifica a medida, afirmando que Moçambique deve concorrer em pé de igualdade com outros países da região. O presidente da República e o líder da RNAM, Ossuf Mamad, atualizaram hoje as listas dos integrantes do Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, criado em agosto de 2018 no âmbito da implementação do Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares. Com a recente atualização, o grupo passa de 4 para 6 elementos, designadamente 3 representantes do governo e outros 3 da RENAMO. Assim, o governo é representado pelo brigadeiro Anastácio Ezequiel Baraça, tenente-coronel Gabriel Macha e pelo superintendente da Polícia Sansão Josias Sigaúque. Já a RENAMO tem como representante o brigadeiro David Manuel Gomes, o coronel Domingos Manuel Joaquim e o tenente-coronel Evaristo Massave. O Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos Homens da RENAM retoma imediatamente as suas atividades, segundo o comunicado da Presidência da República enviado à STV. Seguimos com mais notícias. A Brigada Central do Partido RENAMO já está na beira para se inteirar da crise interna e procurar soluções definitivas face a desavenças em torno da instalação de órgãos diretivos em Sofala. Hermínio Moraes, membro da Comissão Política da RENAM, está desde o princípio da tarde desta terça-feira a chefiar uma brigada central deste partido, que conta ainda com o chefe adjunto da mobilização, Domingos Gundana, e os deputados Francisco Mainga e Juliano Picardo. Esta brigada pretende inteirar-se de perto dos problemas que afetam este partido em Sofala. A morte do nosso saudoso presidente Afonso Jacama foi um abalo para muitos de nós, e muitos de nós ainda nos sentimos feridos do desaparecimento físico daquele senhor que foi o nosso grande mestre. E é normal que após a eleição do novo líder para esta resistência nacional moçambicana, alguém não esteja ainda tomado a sua posição real de contentamento. E nós não gostaríamos de estar aqui a fazer o uso da comunicação social para estarmos a lavar a nossa roupa suja. Se existe realmente roupa suja dentro
da Resistência Nacional Moçambicana, nós vamos nos inteirar, por isso estaremos cá durante 7 dias para aprofundarmos o que é que realmente existe de concreto em que nós temos acompanhado através dos órgãos de comunicação social. A crise no seio da RENAM está relacionada com a instalação de órgãos diretivos, com um grupo de membros da Perdiz a acusarem o presidente da RENAM de ter violado os estatutos ou ter indicado um delegado em vez do mesmo ser eleito. A eleição do delegado provincial parte da base. Em conferências de base, começa-se da base a fazer conferências locais, a distritais, até forem escolhidos pessoas que vêm à eleição do delegado provincial. Mas enquanto isso não se realiza, o presidente da RENAM nomeou interinamente delegados. Claro que tem espaço nos estatutos. Como sabeis, os estatutos a qual se referem foram revistos no último congresso e que esses mesmos estatutos ainda não foram divulgados porque estão no Ministério da Justiça. A Direção Provincial da Educação distancia-se quanto ao documento elaborado pelos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Alto Moloco contra 24 professores que não marcaram presença nas cerimônias do passado dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis. Num documento em que a STV teve acesso, os Serviços Distritais de Educação de Alto Moloco anunciam a penalização de 24 funcionários da Escola Secundária Geral, alegadamente por não terem participado das festividades do dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. O documento refere e passamos a citar. Tendo em conta que foi um dia feriado e era dever de cada um participar nas cerimônias alusivas à data, notou-se uma ausência total dos funcionários e agentes do setor. Nisto, os funcionários e agentes do Estado que não se fizeram presente ao local e que a direção da escola não teve informação a seu respeito, devem ser tomadas medidas administrativas, desconto de um dia no salário de março, em observância ao artigo 28, conjugado com o artigo 32 da Resolução número 4/90, de 27 de junho, que aprova o Estatuto do Professor. Reagindo a este caso, a Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia distancia-se da decisão da Direção Distrital. A marcação de faltas, porque o professor não foi no domingo, digamos assim, houve exagero. Não é legal, não é? Mas como o governo do distrito julgou que deveria proceder daquela maneira, não está legislado. Não está legislado. Isso deixa uma margem, sim. Portanto, esta medida administrativa que é aqui solicitada procede ou não? A medida, digamos que não procede. Não procede porque tudo aquilo que acontece, que não está plasmado, nós não podemos pactuar. Nós temos que fazer tudo o que está em torno da lei. A STV sabe que o caso está a ser investigado pela Procuradoria Distrital. Reagindo ao caso, os juristas Amadeu Key e Rodrigo Rocha consideram ilegal a decisão dos Serviços Distritais da Educação de Alto Moloco e defendem que os 24 professores podem contestar da decisão antes de ser efetivada. Se num determinado feriado existe um grupo de pessoas que quer comemorar de uma forma manifestando-se ou tendo uma aparição pública, por exemplo, e outro grupo que queira ter uma comemoração mais recatada, apenas ficando em casa a ponderar no que é que foram as mensagens, no que é que são, o que é o simbolismo desse dia, nenhum deles está a comemorar melhor ou pior que o outro. É a forma como cada um tem de comemorar o feriado. Nenhuma disposição de circulares, de ofícios, de ordens de trabalho, pode de alguma forma violar estes princípios que estão na lei, quer na lei de trabalho, quer no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, quer na própria Constituição. Portanto, qualquer desconto que seja feito nestas condições a estes trabalhadores que não apareceram nestas cerimónias é um desconto que é ilegal e que não tem cabimento legal de forma nenhuma. No caso concreto, tem que se ver se de fato houve uma infração ou não. Se houve uma infração,
o desconto só poderá proceder havendo um processo disciplinar. Mas neste caso concreto, não há nenhuma infração, absolutamente nenhuma. As pessoas não foram ao dia 3 de fevereiro, portanto, não praticando nenhuma infração, não pode ser descontado. E não pode ser através de um despacho que manda descontar o salário. Eles devem impugnar um recurso hierárquico à pessoa imediatamente superior que tomou essa decisão para impugnar essa decisão que foi tomada. Ainda não há uma solução vista para a reivindicação dos professores da Escola João 23 face aos descontos de 20% para o pagamento do IRPS. A autoridade tributária diz que é de lei, contudo, a preocupação dos docentes vai ser analisada. Afinal, os cerca de 60 professores eventuais que lecionam desde a primeira até a 12ª classe na escola privada João 23, que pertence à Igreja Católica na Beira, estão a ser descontados 20% sobre os seus salários para o pagamento de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e não coletiva. Os professores indicam que os descontos são muito altos e nesta segunda-feira ameaçaram entrar em greve caso os descontos não sejam reduzidos. Nesta terça-feira, inspetores da educação e técnicos da Autoridade Tributária de Moçambique estiveram reunidos com os professores durante 3 horas e meia e no final do encontro o ambiente era saudável. Esse foi o debate aceso, toda a gente estava por cima desse 20%. Ele disse que é legal, mas depois das discussões pode-se negociar. Esse 20% pode se negociar, porque vamos ver até a próxima sexta-feira. Mas vocês ainda têm uma esperança de que algo poderá... Mas depois do consenso, de forma como estava a se negociar, parece que teremos esperança. Raimundo Mapanzene, delegado da Autoridade Tributária de Moçambique, começou por referir que nenhum desentendimento se resolve sem diálogo. Como docentes a tempo parcial, devem, portanto, proceder aos descontos em sede do IRPS, portanto, de 20%. O que nós asseguramos é que recebemos a carta que reivindica, portanto, é uma carta com 4 pontos, que reivindica esse direito e nós vamos tramitar, encaminhando as nossas chefias. Portanto, não fazemos promessas neste momento, mas asseguramos que, de forma alinhada com a direção da Autoridade Tributária, teremos uma resposta o mais breve possível. O ativista sul-africano dos direitos humanos, Eduardo Ngopo, acredita que é possível ter um continente mais inclusivo desde que os governos não tenham medo de garantir mais do que acesso básico dos serviços. Um exemplo de persistência e de superação. Chama-se Eduardo Ngopo, um homem que desafiou todas as leis da medicina e agora quer aventurar para o espaço. É que aos 12 anos de idade, Eddie, como é carinhosamente chamado, foi-lhe diagnosticado atrofia muscular espinhal e os médicos afirmaram que ele não viveria por mais de 5 anos. Mas Eddie está vivo e este ano completa 29 anos de idade. For me, this feels like a victory towards inclusion, a victory towards diversity, and I can't help but think of the words that I may not be able to walk, but indeed I am able to fly. Por isso mesmo, Eddie diz que é momento de as pessoas com deficiência levantarem o seu voo e mostrarem que são capazes. Depois de desafiar o seu prognóstico, o ativista sul-africano quer ser a primeira pessoa com deficiência a aventurar para o espaço. And from space to address the United Nations about the importance of leaving nobody behind, so that the world knows that people like myself, people like Marcia are fearless and we have the capacity to change the world. Mas pelo que eu percebo, também não estou contra as leis. Quem também deu o seu testemunho sobre a inclusão da pessoa com deficiência foi Mércia Viriato, estudante de 24 anos que nasceu sem braços, mas nem com isso deixou de se considerar uma pessoa normal.
Eu não gosto que as pessoas me vejam como pessoa que não tem membros superiores, mas sim como alguém que possa exercer qualquer tipo de atividade. Por exemplo, eu ando de skate, eu jogo futebol lance e jogo futsal. Eduardo Ndopo e Mércia Viriato falavam esta terça-feira em Maputo, numa palestra sobre sensibilização em prol da inclusão de pessoas com deficiência, promovida pelas linhas aéreas de Moçambique. Até setembro deste ano estará pronto o novo Hospital Geral em Nampula, que terá uma capacidade de 350 camas para internamento e vai prestar serviços de especialidade, incluindo 4 blocos operatórios. No bairro de Murapaniwa, posto administrativo de Natiquire, o acesso aos cuidados de saúde é uma verdadeira dor de cabeça, porque o hospital mais próximo está a 5 quilômetros. Aqui há sofrimento tanto, porque daqui precisa concorrer uma distância, daqui para resta para a clínica, ou então sobe chapa da resta para a Mareira. E é distante? É distante, sim. Uma realidade que tem dias contados. No mesmo bairro, as obras de construção do novo Hospital Geral de Nampula decorrem a um ritmo satisfatório, prevendo-se que até finais deste ano o mesmo entre em funcionamento. Trata-se de uma unidade sanitária de grande dimensão que, dentre vários aspectos, vai oferecer serviços de especialidade, incluindo 4 blocos operatórios, um dos quais exclusivamente reservado para a maternidade. Vai compreender 350 camas, sendo 300 de internamento de diferentes serviços, quer cirurgia, ortopedia, medicinas para ambos os sexos, e também teremos 50 camas que estarão no internamento da maternidade. O Hospital Geral de Nampula localiza-se a cerca de 10 km do centro da cidade e é visto como sendo a solução para descongestionar o Hospital Provincial de Nampula. Claro que vai descongestionar, e também é necessário que, para além de repararmos dos serviços prestados nessas unidades sanitárias, passa necessariamente pela cultura que a população deve ter em que serviços, para que tipo de unidade sanitária. Se estamos a dizer do Hospital Geral de Nampula, estamos a falar do Hospital Central de Nampula. São hospitais que atendem serviços de especialidade. E que estas unidades sanitárias são de um nível elevado e que qualquer um que tem um problema de saúde, como dor de cabeça, sintomas de febre, que dirija-se primeiro ao centro de saúde. O novo hospital está orçado em 18 milhões de dólares, sendo 15 milhões para a construção e 3 milhões para o apetrechamento. Estarão afetos aqui aproximadamente 300 médicos, dentre especialistas e de clínica geral. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O Banco de Moçambique está entre as instituições financeiras que emprestaram 985 milhões de dólares ao Zimbábue. O governo de Harare está impedido de buscar financiamento nas instituições multilaterais devido aos atrasos nos pagamentos. A crise econômica não dá tréguas no Zimbábue. E para agravar a situação, o país tem pedido de se financiar junto de instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, o que alimenta a falta de divisas. Devido a esta impossibilidade, o Banco Central do Zimbábue viu-se obrigado a recorrer a outras alternativas de financiamento e o Banco de Moçambique está entre as soluções encontradas pelo Executivo de Harare. Ao todo, o Banco de Moçambique e outras instituições similares emprestaram 985 milhões de dólares ao Zimbábue, montante que permitirá ao país importar combustível e bens de primeira necessidade. Estes empréstimos serão pagos com receitas da indústria de extração do ouro e têm uma maturidade de 3 a 5 anos, com uma taxa de juros de 6% acima do LIBOR, ou seja, taxa que resulta de empréstimo entre bancos, indicou o governador do Banco Central do Zimbábue, John Mangundia, citado pelo Hold News. Porém, desconhece o valor do empréstimo concedido pelo Banco de Moçambique à sua similar do Zimbábue. Sabe-se apenas que está incorporado no grupo dos bancos que tiveram uma comparticipação de 25 bilhões de dólares. Refira-se que o impedimento de Harare de se financiar junto de instituições multilaterais como o FMI ou o Banco Mundial deveu-se ao acúmulo de atrasos de pagamento na ordem de 2,4 mil milhões de dólares.
Nestes últimos 3 anos, o Governo Central investiu 92 milhões de meticais para a construção de 5 mercados e respectivos equipamentos para a conservação de pescado na província da Zambésia. Os distritos que já beneficiaram de construção de mercados de peixe na Zambésia são Climane, Xinde, Mucubela e Pebane. Este valor que fiz menção são valores em que até agora a instituição investiu para a construção desses mercados. Os pescadores, comerciantes tinham dificuldade de como conservar e existia muita perda pós-captura. E nós, depois do levantamento feito, depois da preocupação apresentada pelos pescadores, comerciantes, processadores, tivemos que construir. Os 92 milhões de meticais investidos serão acrescidos, tendo em conta que mais mercados serão construídos em outros distritos. Há mais valores. Estes 92 são valores já disponibilizados, no entanto, para a construção dessas infraestruturas. Haverá, como fiz menção, que temos um mercado que vamos construir na localidade de Alto Maganha, que é o posto administrativo de Molela, distrito de Pebane. Mercados já em funcionamento estão a trazer ganhos no seio dos pescadores. Na minha vida, o que mudou é de trazer coisa do congelador e mercado, porque eu estava a sofrer muito com peixe. Vemos marinho dos peixes, apodrecia, e não fumamos no fogo, mas assim, agradecemos. O incêndio consumiu por completo uma casa e barraca no início da tarde desta terça-feira no bairro Marrombone, arredores da cidade de Inhambane. O incidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira no bairro Marrambone, arredores do município de Inhambane, quando este homem, o proprietário da residência e barraca, encontrava-se ausente no seu posto de trabalho. A vizinhança, que apercebendo-se de algo anormal, acorreu ao local e deparou-se com as chamas que consumiam os 12 imóveis e seus adereços. E fumaça de cima. Mandei minha irmã para ver o que estava a acontecer. Achei que fosse fogo que estava a pegar de lá onde queimou o lixo. E ela veio me dizer que não, está queimando a casa de Rafael. Logo começou a arder, parece que puseram petróleo. Não tiramos nada. Entretanto, os moradores criticaram a prontidão do Corpo de Salvação Pública, que chegou tardiamente, mesmo que a distância entre o bairro e a sede do Sensap provincial seja insignificante. Chegaram aqui 20 minutos depois, nós lutamos com areia e água para apagar as chamas. Eles chegam, dizem que não tem mangueira suficiente, o carro não entra aqui. Aproveitando-se da situação e do aglomerado populacional, os técnicos do Sensap fizeram da ocasião uma oportunidade para ministrar uma palestra sobre os procedimentos de prevenção destes incidentes. Prestar muita atenção se formos a sair de casa, sempre termos o cuidado de desligar os nossos eletrodomésticos. Fizemos palestra, deixamos aqui o número de bombeiros. Vocês todos têm o número de bombeiros aqui? Não tem número de bombeiro, mas nós passamos aqui, deixamos o número de bombeiro. Casos de incêndio em vários bairros deste distrito municipal têm sido dos piores devido ao fator vias de acesso, onde as viaturas ficam condicionadas a circularem até os locais do incidente. E na página internacional, a administração Trump decidiu estender por mais um ano as sanções contra os governantes e empresas do Zimbábue. Apesar de vários líderes africanos, incluindo o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, terem pedido aos Estados Unidos que levantassem as sanções para que Zimbábue reavive a sua economia, a Casa Branca decidiu estender as medidas por mais um ano. Segundo o presidente norte-americano Donald Trump, ao todo são 141 entidades zimbabueanas que estão sob sanções econômicas e que ainda constituem uma ameaça à política internacional dos Estados Unidos. Trump diz que as sanções vão continuar até que o regime do presidente Emmerson Mnangagwa altera as leis que proíbem manifestações e restringe a liberdade da imprensa. Estas sanções vêm da era do regime de Mugabe, marcada por violação dos direitos humanos. O principal líder da oposição na Nigéria queixa-se de perseguição política desde que contestou os resultados eleitorais a 23 de dezembro.
A vitória do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, é acompanhada de descontentamento da oposição. O principal líder da oposição, Atiku Abubakar, acusa o partido no poder de conduzir uma perseguição política contra os seus apoiantes. Estas declarações ocorrem numa altura em que o Gero e o advogado Abubakar foram detidos, sob acusação de crimes financeiros. Entretanto, Abubakar interpreta a detenção dos dois como uma intimidação do partido de Buhari. Atiku Abubakar foi vice-presidente da Nigéria pelo partido do presidente Buhari, tendo abandonado o governo para juntar-se ao Partido Democrático dos Povos. Atiku tem concorrido às eleições presidenciais desde 2007, mas sem sucesso. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, regressou ao país são e salvo após uma ameaça de detenção pelo regime de Maduro. Guaidó acusa o regime de Maduro de não ser de esquerda, mas sim de assassinos. O que mais se temia não aconteceu. Juan Guaidó voltou esta segunda-feira à Venezuela depois de visitar vários países da América Latina. A ameaça de Maduro de o deter não se efetivou. Os Estados Unidos já haviam prometido agir caso Guaidó fosse detido pelo regime de Maduro, que o acusa de desobedecer à ordem de não sair da Venezuela. Guaidó, que é reconhecido como presidente interino da Venezuela por 50 países, foi recebido com aplausos por milhares de jovens que se posicionam contra o regime de Maduro. Quero perguntar ao povo da Venezuela, tem medo? Ameaçam-nos a todos aqui, ameaçaram-me a mim com prisão, com a morte. Estamos aqui e estamos fortemente unidos, mais do que nunca. Estamos aqui e estamos mais fortes do que nunca. Estamos muito mais fortes que nunca. Guaidó voltou a insistir que os militares bolivarianos deixassem de apoiar o regime de Maduro, que nem sequer é um governo da esquerda, mas sim de assassinos. Recorde-se que Nicolás Maduro está no poder desde 2013, sucedendo Hugo Chávez. E em 2018 foi reeleito presidente num processo eleitoral considerado fraudulento pela oposição. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo, 32 e 24 de mínima, Xai-Xai, 32 de máxima, 25 de mínima, Inhambane, 32 de máxima, 25 de mínima. Na zona centro do país, prevê-se uma máxima para Beira, 30 e 27 de mínima, Quelimane, 28 de máxima, 24 de mínima, Chimoio, 28 de máxima, 18 de mínima, Teta, 29 de máxima, 24 de mínima. Na zona norte do país, Nampula, 31 de máxima, 24 de mínima, Pemba, 31 de máxima, 25 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, 18 de mínima. De volta ao último bloco Jornal da Noite. O Ministério da Juventude e Desportos deu o prazo de 3 meses para as federações de basquetebol, natação e ténis realizarem eleições. O mandato de Francisco Madjoia, presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, terminou em junho de 2018, mas até hoje ainda não foram realizadas eleições. Os associados, violando a lei do desporto, decidiram que Madjoia deve continuar até dezembro de 2019, cerca de 1 ano e meio depois de expirar o seu mandato. Atento à situação, o Ministério da Juventude e Desportos diz que esta agremiação deve realizar eleições dentro de 3 meses. Concedemos 3 meses, e 3 meses porquê? Porque tem que haver um período de que haja espaço para que as pessoas possam candidatar. A mesa da Assembleia tem que anunciar que há uma Assembleia Geral e que há a possibilidade de haver candidatos para a nova direção. E isso leva no mínimo 1 mês. Então estamos a pôr um prazo para que as federações se organizem, anunciem que vai haver uma Assembleia Geral eletiva e a partir daí possam realizar a Assembleia com dignamente. A mesma recomendação foi feita às direções das Federações Moçambicanas de Natação e Ténis, cujos presidentes estão fora dos mandatos desde o ano passado. São federações que têm feito um excelente trabalho, têm feito várias atividades, quer nacionais, quer internacionais, mas
dizer que, mesmo com o trabalho todo feito, tem que se cumprir com o que está previsto na lei. Então, nós vamos pedir para que todas elas cumpram com o que está prescrito na lei. O diretor nacional de desporto diz ainda que o Ministério da Juventude e Desportos tem estado a trabalhar contra as federações desportivas nacionais que manifestaram interesse em legalizarem-se. Jordana fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa.